Acredito que a essa altura do campeonato, uma boa parte da galera conhece Solo Leveling, seja pelo anime que lançou recentemente ou pelos originais, no caso a novel e a webtoon. Ainda assim vale uma introdução rapidinha aqui antes da sinopse e da crítica em si. Solo Leveling é uma web novel sul-coreana criada por Shugong, sendo inicialmente publicada na plataforma Kakao Page em 25 de julho de 2016. Em pouco tempo, a história se tornou um fenômeno mundial, angariando leitores fiéis de tudo que é canto. Em 4 de março de 2018, também na Kakao Page, a história ganhou vida agora em formato de webtoon, sendo impecavelmente ilustrada por Jang Soo-hock, também conhecido como Dubu. E olha, a versão em webtoon não só manteve o sucesso da novel, como dominou ali plataformas como Taptoon e Webtoon, ultrapassando 14 bilhões de visualizações mundialmente. Sim, bilhões. Com tudo isso, uma adaptação óbvia em anime veio, tendo ali a sua data de estreia pra 2023 com 12 episódios. Se a gente parar pra pensar, até que demorou um bocado, né, pra rolar uma adaptação animada diante desse tanto de view que a obra tinha. O triste nisso tudo é que um ano antes, em 2022, o Dubu faleceu. Imagina as expectativas que ele tinha de ver a obra dele animada, tadinho. Devido a essa fatalidade, a gente já não tinha mais tanta certeza, né, se o anime seria cancelado ou adiado, mas acabou que não. Ele aconteceu e quando lançou, chacoalhou bastante a Otakayada. Agora sim, o que a gente pode falar sobre essa adaptação? Ela fez jus ao original? E o mais importante, se sustenta por si só? Eu sou a Tuane Oliveira e finalmente eu vim falar de Solo Leveling por aqui. Fazem 10 anos que a humanidade enfrenta uma crise. Portais para dimensões habitadas por monstros imunes a armas comuns simplesmente começaram a aparecer pelo mundo inteiro. Para lidar com essa maluquice, outra também aconteceu. Alguns humanos despertaram habilidades que variavam em níveis de poder, fazendo com que, com isso, eles conseguissem ir até esses portais para combater as tais criaturas antes que elas saíssem de lá. Porque quando saíam era um problema, faziam um funeral por onde elas passavam. Essas pessoas eram chamadas de caçadores. Sempre que os chefes desses portais eram derrotados, eles se fechavam e não abriam mais. Ou seja, o mundo, né, meio que deu um problema e uma solução, digamos assim. Tipo uns jogos mortais sobrenatural. Sung Jin-woo, um rapaz de 24 anos e poder de nível E, o mais baixo, passou a trabalhar nesse meio para cuidar de sua irmã e sustentar sua casa, além de pagar o tratamento médico da sua mãe. Ele era conhecido como o caçador mais fraco da humanidade, por frequentemente quase ir de base durante as missões, mesmo as de nível mais baixo. No entanto, algo acontece. Em uma dessas incursões, seu grupo entra, por engano, em uma masmorra fatal de nível misterioso, indo praticamente todo mundo pro saco. E quem não foi, só não foi por conta da inteligência do rapaz em entender como aquele ambiente funcionava. O duro é que, apesar disso, ele meio que foi abandonado pra morrer ali. Mas isso não acontece. Ele sobrevive e, como recompensa por sua ganância pela vida, digamos assim, recebe uma interface misteriosa que lhe concede algo que mais ninguém no mundo tem: a capacidade ilimitada de obter poder. Quando eu comecei a assistir Solo Leveling, eu tive dois sentimentos. O primeiro desses sentimentos foi em relação aos tipos de monstros, né, que tem ali dentro desses portais. Eu não tenho muito apreço, digamos assim, por esses monstros genéricos aí que sempre estão presentes em todo tipo de anime ou história que envolve fantasia. Então eu fiquei receosa quando vi que isso acontecia aqui também. Porém, é aí que entra o segundo sentimento, que veio logo depois dos primeiros episódios. Perceber que aqui tinha o tal do Borogodó, sabe? Que autores que sabem usar bem de artifícios batidos têm. E isso transforma o clichê em algo especial. Acabou que criou-se aqui uma história com identidade própria e uma atmosfera agradável demais. Logo que o anime começa, é mostrado de tudo pra gente. A situação caótica que os monstros provocam nas cidades, como a polícia
política do governo funciona, como são suas reações e relações perante o funcionamento das guildas e como estas cuidam da galera que bate de frente com os monstros. Os caçadores, inclusive, são apresentados e desenvolvidos de uma forma especialmente interessante, porque existem características bem marcadas de personalidade em cada um, expondo visões diferentes de um mesmo mundo. Como os indivíduos que são, cada um carrega as suas dores, ambições e determinações variadas em cima, muitas vezes, de um mesmo contexto, mas sempre se esparramando narrativamente, de um modo em que fique tudo dentro do tipo de papel que eles desempenham. O alcance dos seus poderes, muitas vezes, dita quem eles são, já que quase sempre acabam resumidos a isso por quem tá em volta. E é o trabalho deles, né? A gente não tem muito como ser diferente. Ainda mais que eles literalmente ali salvavam o dia, né? Então as pessoas viam eles ali como heróis. É criativa a forma da qual o governo se utiliza para controlar ali e descobrir pessoas com poderes, classificando tudo isso dentro do tipo de classe que eles criaram. É uma coisa feita em cima da lógica e que fica mais bacana quando a gente leva em consideração as semelhanças do tal mundo com o nosso. Muita coisa aqui é expositiva, mas se vai incomodar quem tá vendo depende muito não só do grau de tolerância da pessoa, como também de qual ângulo se decide olhar. Eu, particularmente falando, nem dei bola pra essa constatação. Fato é que a zona de conforto que a técnica de exposição concede a um autor é realmente bem confortável, se tornando um pesadelo nas mãos de um autor sem equilíbrio na escrita. Mas esse não é o caso de Solo Leveling. Na mão do Shugong, isso se transforma em uma arma, já que o filho da mãe consegue imprimir carisma em tudo. Quando a gente dá um olhar geralzão sobre a história, a estrutura da obra inteira se revela simples e consideravelmente tranquila para o autor. Mas a gente precisa entender que isso ocorre porque ele foi esperto e entendeu as suas facilidades e dificuldades. Aqui, juntamente com outras técnicas de escrita, sejam elas primárias, fundamentais ou pontualmente complexas, o autor criou uma cartilha estrutural própria de como fazer a sua obra, se baseando sempre nela, o que deu muito certo. Como o que define se a maior parte do público continuará acompanhando algo é a narrativa, e ele é bonzaço nisso também, aqui se consegue repassar a mensagem necessária certinho, fisgando com força o público mainstream e até alguns cults não tão cults por aí. É começar e querer terminar, não tem outro caminho não. Outro ponto que vale ressaltar é que esse modelo de estrutura moldado pelo autor também move a história inteira sob um contexto contínuo de espera e recompensa. Esse tipo de dinâmica sempre incentiva o público a esperar por algo emocionalmente satisfatório logo que a premissa do fato começa a ser mostrada. E aqui isso teve o efeito certeiro de fidelizar o público, educando-o a sempre esperar isso na história simplesmente porque ele sabe que não vai se arrepender. Algo simples, como as frases de efeito que o protagonista solta pontualmente, um destaque para a que ele utiliza no episódio 12, por exemplo, são maravilhosas. Cada poder novo e vitória que ele conquista, a gente sente que conquista junto, massageando nosso próprio ego. E esse, involuntariamente, é um sentimento viciante. A cada episódio nos é mostrado diversos cenários que se ligam com a profissão do protagonista, deixando claro os conflitos de interesse e disputas, que, complexas ou não, nem tentam ser veladas na hora de se chegar aonde se quer chegar, obtendo o máximo de dominação que se consegue pelo caminho. Falando de um modo geral sobre os personagens ali antes de entrar, no campo do Sundinho, a cartilha, tecnicamente perfeita ali do autor, ela funciona de um modo positivo e negativo nesse meio, já que a falta de nuances notáveis já é o suficiente para que não haja aí um grande rasgar de seda em cima disso. É como se os personagens estivessem seguindo a rota de um mapa que não é lá muito detalhado, onde eles, por medo de arriscarem se perder ou encontrar algo complexo demais para resolver, seguem calculadamente o único caminho seguro que tem ali. Eles
Eles cumprem muito bem os seus objetivos narrativos, quanto a isso não há dúvida. Mas o modelo das suas construções não os permite evoluir por si mesmos, digamos assim. É tudo encaminhado, muito bem encaminhado, mais encaminhado. Só que falando puramente sobre isso, o negativo nesse ponto só entra no fato da gente simplesmente conseguir perceber isso acontecendo, devido à falta de sutileza, sabe? E só isso, principalmente porque como vantagem, isso traz uma chance muito maior de impedir um autor de se perder em sua própria obra. Outra coisa que eu acho que deveria ter recebido um pouco mais de atenção é o ritmo. Aqui, por vezes, ele parece solto e breve demais, prejudicando um pouco a ligação do público para com cada setor daquele mundo. É o jeito da história se desenvolver, eu entendo, mas uma demora um bocadinho maior em cima de cada ponto faria tudo soar um pouco mais magnético, sentimentalmente falando. A forma como a história demonstra a modificação presente na personalidade do protagonista, por exemplo, é sem qualquer tipo de enrolação, diretona mesmo. E o esforço em demonstrar profundidade nesse entorno segue o mesmo princípio rítmico, não sendo o foco da narrativa. Então é importante a gente perceber essa mensagem da própria obra, para não ficar ali, né, indo atrás de um propósito sobre o qual ela não é feita para alcançar. Não porque não poderia, tá? Mas simplesmente porque esse não é o desejo do autor. Se isso ajuda ou prejudica quem tá vendo, depende da pessoa, mas de um modo geral, obras que vão direto ao ponto agradam facilmente. Ainda mais quando esse direto ao ponto se refere a lutas e evoluções de um protagonista. Pra quem gosta de ver o couro comendo e o personagem principal acabando com a graça de qualquer um, não tem coisa melhor. O rapaz sai de uma figura extremamente simples e humilde para uma um tanto egocêntrica, digamos assim. E quanto mais egocêntrico ele é, mais a gente gosta dele. Isso porque esse egocentrismo dele entra mais no campo de ser ali uma segurança pessoal advinda de um caráter destemido do que uma necessidade de se provar para os outros. Ser forte se torna uma ambição pessoal dele e pouco importa quem tá vendo ou não. Sabe o ditado que diz que se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela? Então, aqui isso é demonstrado perfeitamente e existem algumas considerações pra gente falar sobre. Quando a gente coloca pra jogo a história inteira do personagem e as dificuldades e humilhações que ele passou por ser um fraco literal, fica difícil imaginar que a cabeça de alguém que passa por isso esteja completamente livre de revolta. Chega a ser até meio que involuntário pensar sobre esse viés, nem que seja um pouquinho assim, sabe? É uma explosão de sentimentos quando ele percebe que não está mais nessa situação de humilhação. O rosto muda, a postura muda, o olhar, o andar, enfim, tudo muda. Não só porque agora ele vive um novo tipo de realidade física, desenvolvendo o corpo, que era uma coisa que ele não conseguia anteriormente devido ao seu ranking fixo ali de classe baixa, como também a confiança transparece em cada ponto. Inclusive toda essa mudança do personagem transformaram ele, na minha opinião, em um dos protagonistas mais bonitos dos animes. O design dele é um bocado simples, mas o tal do Borogodó que tem nessa história tá presente nele também. Demais! Cavalo! Ai, gostei. Trazendo esses aspectos para o mundo real, não precisamos de muito para entender o sentimento dele. Pensa aí naquela roupa bem velha que você tem e que geralmente usa pra ficar em casa. Agora pensa que de repente aparecem parentes pra te visitar. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas eu sei que você vai sair daqui. Uma das primeiras coisas que você pensa é em trocar de roupa, e quando não dá tempo de fazer isso, o sentimento incômodo de retraimento vem automaticamente e pode ser que tu fique até meio amuado no cantinho do sofá. Agora, se você está vestido a caráter, né, nessa situação ou em qualquer outra, o teu comportamento também é outro. Essa comparação tá bem distante no sentido literal do que acontece com o protagonista aqui, mas conseguir se sentir
seguro de si mesmo é uma muleta necessária em todo tipo de situação, né, gente? Seja simples ou complexa. Por mais que a sensação acelerada permaneça na narrativa da obra durante toda a primeira temporada, ali do começo ao fim, o autor não esqueceu de colocar nos diálogos e pensamentos do protagonista todo o externar da revolta e da tristeza que estava dentro dele. A gente sabe perfeitamente que a história de Solo Leveling não é uma história ali de superação gradual, de forma lenta, né? Mas sim de um cara que se torna excepcionalmente forte e indestrutível rapidamente. Tudo, obviamente, dentro das possibilidades daquele mundo. Escolher ir direto ao ponto foi a aposta do autor, que se propôs a construir um roteiro quase sem curvas ou obstáculos. E esse quase deu um charme muito grande para a história. Por causa disso, a gente acompanha as consequências mentais que um grande poder traz para uma pessoa, ainda mais alguém que nunca teve qualquer vislumbre de pensar que isso poderia realmente ser vivenciado. E é interessante como isso acontece aqui, porque as escolhas do rapaz foram ali, né, apesar dos pesares, muito humanas e sempre dentro do âmbito do bom senso. As atitudes extremas que ele toma aqui, ele toma porque não tem uma outra saída, principalmente uma outra saída que seja boa pra ele. Apenas ali, né, consequências fatais, muitas vezes, e isso é algo que uma pessoa que já viveu, gente, em situação de humilhação, não aceita mais pra si, não. O sistema cobra o preço por recompensar o seu esforço e recebe como pagamento vê-lo viver como um instrumento, sabe? Mas ele usufrui de possibilidades que jamais teve ou teria se ficasse apenas refém de si mesmo. Um usa o outro, como o próprio protagonista diz. E diante do contexto seguido pela obra, isso não é certo nem errado. Só existe e foi interpretado assim por ambos. E tá tudo bem. Sobre essa questão do sistema e como o Sun Jin-woo adquire sua evolução, ficam claras duas coisas. A primeira é que ele jamais foi um novo rico. Não só porque não age como tal, mas por ser inteligentíssimo e ter uma postura digna daquilo. A segunda vem logo em seguida a essa e está no fato de que ele recebeu a possibilidade de evoluir a partir dos próprios méritos, desde o momento em que começou a trabalhar como caçador. Na hora do vamos ver, ali naquela missão que começou tudo, tinham pessoas mais fortes que ele, mas não teve um ali que conseguiu raciocinar o que ele conseguiu. E nisso também entra algo que eu acho importante falar. Ele não se sacrificou ali naquele dia por empatia, que queria que os outros saíssem vivos. Definitivamente não. Ele se sacrificou porque ele não teve escolha, né? Ele sabia que era fraco, mas fez isso cheio de revolta, bem puto da vida mesmo. Ele também tinha família, ele também tinha o que perder, e ser fraco não dá o direito dos outros o diminuírem na fila de quem merece viver ou não. Ainda mais quando a gente leva em conta que essas fatalidades ocorreram em um lugar que ninguém entrou sabendo onde estava pisando. Esse é um dilema bem complexo, né, que a sociedade costuma tentar debater, mas a gente não vê uma prática muito empática acontecendo no mundo afora. E eu acho que esse dilema até pode ser levantado, né, pelo próprio protagonista no futuro, não sei, mas pode ser. Mas nesse começo ele foi uma mera vítima do acaso que se revoltou com isso e quando teve oportunidade a agarrou com unhas e dentes. E olha, haja suor. Ele não só treinou feito condenado, como cada uma das missões que pegava deixavam claras punições complexas e um monte de BO, caso ele não as concluísse como deveria. O diferencial do plot fantasia nesse anime aqui tá no fato dele ser feito em um mundo mais compatível com a nossa realidade. É o mesmo sentimento que se sente com o estilo de mundo feito por Jujutsu Kaisen, por exemplo. Ambos se passam na modernidade, mas conseguem repassar um ar mais fresco do que um bocado de obra que tem o seu mundo criado totalmente do zero. Ainda mais quando se trata de animes de fantasia, isekais e tenseis. Os poderes deles são incríveis e muito gostosos de acompanhar em cena. Satisfazem muito qualquer parte que a gente queira saciar, digamos assim, na hora das lutas. O lance de aumentar suas habilidades através de um sistema tipo RPG ficou show de bola aqui. Principalmente quando eu levo isso para o meu gosto pessoal. Solo Leveling foi até agora a maior exceção que eu tive com relação a isso, porque eu achei maravilhoso. Quanto ao gráfico em si, é aquela coisa. Eu acho muito bonito os traços originais do Dubu, que desenhava absurdamente. E eu
eu achei que o anime passou bem essa vibe. Mas é claro que toda a riqueza visual do webtoon não conseguiu ser exposta completamente no anime não, coisa que eu acho até meio impossível de acontecer. Já que muito dos traços utilizados pelo cara para reforçar momentos de impacto, por exemplo, ficam melhores no estático. Senão fica uma festa, né, de sombras e texturas em cena em que o estúdio tem que saber muito bem o que ele tá fazendo para não se perder. Senão, fica esquisito. Diante do que foi entregue, a equipe mandou muitíssimo bem. Tá tudo bem fluido e colorido. Com relação aos traços, a única coisa que eu não gostei muito é com relação ao rosto dos personagens ser aquele V, né, pontudão assim. Eu acho que seria mais bonitinho se tivesse uma leve curvinha que fosse. Mas isso é gosto. E dentro do traço que foi apresentado, todos são sim bem bonitinhos, principalmente o protagonista, que eu reitero aqui que é um lindão. Solo Leveling faz bem feito tudo aquilo que muita obra semelhante ou não conseguiu. E olha que ela vem de uns bons tempos. Não sei se foi a primeira, a segunda ou a 10ª obra a contar histórias da forma que conta, com os elementos que utiliza principalmente, mas tanto faz. Cada obra vale por si mesma e tudo aqui ficou muito bem equilibrado. A primeira temporada fez um baita sucesso e apresentou muitíssimo bem o material original para quem até então só tinha ouvido falar. Meu caso, por exemplo. O autor entendeu a cartilha de como se fazer histórias, deu cara própria pra ela, construindo a sua própria versão e foi direitinho com ela até o final. Se quem tá assistindo gosta de como está ou não, entra no campo de gosto pessoal, mas a obra fez o dela e teve uma ótima primeira temporada. Eu sinceramente acho que dificilmente os pontos que poderiam ser melhor feitos aqui possam ser atribuídos a uma falta de capricho do autor. Acredito que no que a obra não foi melhor foi realmente por incapacidade dele. E veja bem, eu não tô falando incapacidade como uma forma de ofendê-lo, de forma alguma. Mas sim, utilizo essa palavra como forma de explicar que dá pra ver que ele escreveu a história como ele realmente imaginou, dando tudo de si. Fica visível o seu debruçar em cima dela. Eu acho tão bonitinho quando a gente começa a ver, né, as sutilezas ali, os acertos, os pequenos acertinhos que os autores vão fazendo no decorrer das histórias, ligando os pontinhos, enchendo a história de nuance, é muito legal. Até os erros, ainda mais quando eles acontecem em narrativas ali que são cheias de um tentar acertar a todo momento. Até eles se tornam perdoáveis ou um grande tanto faz. O que a gente acompanha na história de Solo Leveling acaba sendo essa constatação também. Justamente o lado humano, que oscila bastante entre qualidades e defeitos e o que de fato são essas coisas, diante da fraqueza do próximo e do poder que temos em relação a ele. E com relação a poder, depende muito de quem o usa e até mesmo em que período de tempo isso acontece na vida de uma pessoa. Provavelmente o personagem seria outra coisa se tivesse nascido com os poderes que adquiriu. Ou não, né? Ninguém sabe. Mas o anime faz demonstrações quando apresenta personagens com escalas variadas de poder, tendo personalidades diferentes. Alguns como o fruto do meio, outros como o puro suco de si mesmos. Existe uma resiliência no Sung Jin-woo em se perceber rodeado e rendido àquela nova realidade que o coloca como um solitário intencional cheio de regras sobre si mesmo e sobre o caminho pelo qual se vê caminhando. Ele se percebe capaz de se tornar dono de si como nunca antes, ainda que seja um caminho de sacrifícios. Já que o mundo faz os direitos de alguém forte valerem de forma quase sempre inevitável, dançar nessa dança privilegia quem tiver molejo. E ele tem isso de sobra. Se a dança tiver que ser solitária, que seja. Isso passa a não ser uma preocupação intensa para ele a ponto de se ver refém dela. Ela permeia seu inconsciente, mas quem domina a sua vida depois do seu segundo despertar passa a ser suas próprias ambições. Pequenas, grandes ou absurdas, tanto faz. São as suas próprias leituras daquilo que ele deseja. O fardo da solidão que ele sentia quando fraco e que tinha tudo para continuar dentro das consequências da sua força literal, se transforma em solitude e a autossuficiência passa a ser um sentimento inteligente e até altruísta, de certa forma, já que não envolve ninguém na sua bagunça mental devido a alguma carência qualquer que esse tipo de vida também não se vê livre de gerar, ainda que ela seja menos carente de gatilhos. O poder em si não faz uma pessoa má.
ele revela o que tem por dentro. Até mesmo a forma como o personagem aumenta os poderes no decorrer da obra demonstram uma astúcia bem peculiar, com traços comportamentais que trazem majestade para ele. Nasceu para isso, a situação de nascimento é que não favoreceu. A capacidade fica presa quando não se tem a possibilidade de evoluí-la, mas ela em si não é puramente inerente ao meio, e ele mostrou a que veio assumindo o seu lugar no trono assim que teve a oportunidade. E olha, gente, o que deve estar cheio de majestades sem trono mundo afora, a gente não tá nem ligado. E você que tá assistindo aí, você já assistiu Solo Leveling? Ou leu o webtoon e a novel? Conhecia essa história? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, tá? E me conta inclusive se você tá na expectativa pra segunda temporada. Eu tô bastante na expectativa. Não sai daqui agora não, tá? Vai ver os outros vídeos que com certeza você vai gostar. Eu deixei o link aqui embaixo pra todas as minhas redes sociais e inclusive para o meu Blue Sky. Já que o Twitter foi com Deus, né? A gente vai no alternativo e eu já fiz o meu bluezinho. E eu até tô curtindo bastante ele, viu? Então já me segue lá, beleza? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!